Eu tenho algumas leituras que vão ser um pouco compridas, né? Alguns exemplos de sabedoria, e eu pedi para o Otávio me auxiliar na leitura. Ele não vai traduzir, ele só vai fazer a leitura para mim, porque é um pouco grande. Então, hoje o Otávio vai estar me auxiliando aqui. Ele ficou sabendo só na hora que eu cheguei, né? Eu quero começar com uma pergunta, que é: você se acha uma pessoa sábia? Qual é o significado da palavra sabedoria? Eu peguei no Google, que eu acho que ajuda muito nessa hora para ser rápido, né? E aí eu peguei lá e eu concordo. Ele diz: o significado dessa palavra é um conhecimento extenso e profundo de várias coisas ou de um tópico particular. Então, é um conhecimento de várias coisas ou então de um assunto que outras pessoas não têm conhecimento, né? Então, essa é uma tradução que eu peguei. Mas eu acrescentaria, relacionado à sabedoria de Deus, que é a capacidade de saber decidir rápido e corretamente. Eu entendo que, nos exemplos que a gente vai ler, que a sabedoria de Deus é você saber decidir rápido, porque em muitos momentos na vida a gente vai ter que tomar decisões rápidas e acertadas, né? Então, a sabedoria é uma das características mais mencionadas na Bíblia a respeito de Deus. Ele é classificado como onisciente. Deus, ele é classificado como uma pessoa, um ser onisciente. Por quê? Ele sabe de tudo. Vamos dar uma lida na passagem de Romanos capítulo 11, versículo 33. Romanos 11, versículo 33. Esse eu vou ler, vou poupar um pouco, Otávio. Romanos 11, 33. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Então, essa leitura ele se refere a Deus, de quem é Deus, sobre a sabedoria de Deus. E Deus sabe tudo. Deus, ele é onisciente. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Gênesis 1, 26, diz o seguinte: então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus. Aqui está dizendo que Deus nos fez segundo a sua imagem e semelhança. Então, eu entendo que quando esse texto diz que Deus nos fez sobre a sua semelhança, é que nós também temos a sabedoria. Se nós somos feitos à semelhança de Deus, nós temos a sabedoria. Só não sei se nós sabemos usar de acordo como temos que usar. E aí, eu quero que a gente dê uma olhada em alguns exemplos de pessoas que usaram a sabedoria de Deus. O primeiro delas é Salomão. Eu não sei se vocês lembram, né, quando ele teve que decidir sobre um assunto de duas mães, o que faria com uma criança, né? Eu vou pedir para o Otávio ler agora essa leitura, que é de 1 Reis, capítulo 3, versículo 16 a 28. 1 Reis, capítulo 3, do versículo 16 ao 28. Desculpa, 1 Reis? 1 Reis 3, do 16 ao 28. Certo dia, duas prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse: ah, meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, esta mulher também deu à luz um filho. Estávamos sozinhas e não havia mais ninguém na casa. Certa noite, esta mulher se deitou sobre o meu filho e ele morreu. Então, ela se levantou no meio da noite e pegou o meu filho enquanto eu, tua serva, dormia e o pôs ao seu lado. E pôs o filho dela morto ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto.
Mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o filho que eu dera à luz. A outra mulher disse: não, o que está vivo é meu filho, o morto é seu. Mas a primeira insistia: não, o morto é seu, o vivo é meu. Assim elas discutiram diante do rei. O rei disse: esta afirma: meu filho está vivo e o seu filho está morto, enquanto aquela diz: não, seu filho está morto e o meu está vivo. Então o rei ordenou: tragam-me uma espada. Trouxeram-lhe. Ele então ordenou: cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma e metade a outra. A mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse: não será nem minha nem sua, cortem-na ao meio. Então o rei deu o seu veredito: não matem a criança, deem-na à primeira mulher, ela é a mãe. Quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. No texto que o Jorge leu, ele diz em Tiago capítulo 1, versículo 5: se alguém quer sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. E Salomão foi um exemplo disso. Quando perguntaram o que ele queria, ele disse que queria sabedoria. Quem de nós agiria da forma em que Salomão agiu, né? Acho que ninguém pensaria tão rápido, né? Porque tinha que julgar rápido. Não é uma coisa que você vai ler um processo e aí vai, e aí depois define. Não, é agora. O que a gente faz? Salomão, mais que depressa, disse: pega uma faca, um facão, vamos cortar a criança no meio, dá metade para cada um, encerrou o assunto. Ah, legal, né? A ideia é boa, cada um fica com metade, mas o filho vai estar morto, né? Então a mãe, que era mãe verdadeira, disse: não, então deixa com ela, eu prefiro meu filho vivo do que morto. E aí Salomão disse: a mãe verdadeira é essa que poupou a vida do filho, né? Então, que sabedoria. Então, Salomão, ele teve a sabedoria de resolver um problema rápido, né? Em julgar uma causa. E muitas vezes nas nossas vidas, as pessoas vão nos procurar para que nós julguemos as causas delas. Elas vão querer conselhos. E muitas vezes, quando uma pessoa vem nos pedir conselho, ela não quer ouvir o que você quer dizer, ela quer ouvir o que ela quer ouvir, né? Ela não quer ouvir contra uma coisa que vai contra o que ela pensa. Ela quer ouvir aquilo que agrada a ela. Uma vez, uma pessoa veio me procurar, né? Ela tinha se separado, casou, ficou muito pouco tempo casada, e ela veio me procurar porque ela começou a namorar com um rapaz, e ela disse: olha, eu preciso de ajuda, porque aquele meu casamento não deu certo, os pais dele se envolviam, isso e tal, e deu um monte de motivos, né? Que até talvez me convenceria, né? Mas eu não podia agir de acordo com o meu pensamento. Então a gente foi, jantou, conversamos, os dois lá comigo. E aí eu disse para ela: olha, biblicamente, o que a Bíblia ensina? E mostrei o que a Bíblia ensinava. E que ela deveria voltar para o marido dela e ele para a esposa, porque não tinha adultério, não tinha nada, né? E aí eu usei a palavra de Deus. Eu sei que naquele dia ela ficou brava comigo, nem falou comigo durante um bom tempo. Mas o rapaz, ele ouviu, e aí ele começou a analisar. E aí, uma semana depois, ele me ligou e disse: olha, Mauro, eu voltei com a minha esposa, porque eu entendi que isso era o melhor para mim e era o que Deus queria, né? Então assim, a pessoa não ouviu o que ela queria ouvir, ela ouviu o que Deus queria que eu dissesse. Então muitas vezes nós temos que agir com sabedoria, né? E dizer, né, o que Deus quer que nós digamos, né? E não querer resolver a causa dela da forma que ela quer. E aqui foi como Salomão fez, né? Ele resolveu a causa da melhor forma, e resolveu. Um outro exemplo que a gente tem é o exemplo de Daniel. Daniel, que está lá em Daniel capítulo 1, versículo 1 ao 14. Daniel 1, do versículo 1 ao 14. Daniel 1, do 1 ao 14. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia,
veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo de seu Deus na terra de Sinear e os colocou na casa do tesouro de seu Deus, do seu Deus. Então o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque e a Misael Mesaque, e a Azarias Abidenego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Então, 14. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a bebida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Essa é a história do povo de Judá, quando foi levado para a Babilônia, né, como escravos. E eles ficaram, quando chegou lá, o rei disse: olha, eu quero que vocês me tragam os jovens, né, fortes, bonitos, saudáveis, para que me sirva. E quando esses homens chegaram, né, veio também esses 4, Daniel e seus amigos. E aí Daniel disse: olha, tudo bem, você pode mudar os nossos nomes, mudar um monte de coisa, mas nós não nos alimentaremos da mesa do rei, porque a comida do rei, antes de ir para eles, era sacrificada a ídolos, aos deuses deles. E Daniel sabia disso, e Daniel sabia que isso ia contra a vontade de Deus, e por isso ele decidiu não comer, e pediu para que o homem deixasse com que ele se alimentasse somente de cereais, né? E o homem disse: mas se eu fizer isso, o rei vai me matar. Ele disse: não, vamos fazer, se depois não der nada certo, a gente volta e se alimenta da comida. Daniel, ele colocou a sua vida, né, em risco, desobedecendo a ordem do rei e ainda envolvendo outras pessoas. Mas ele sabia que isso agradava a Deus, né? E muitas vezes nas nossas vidas nós vamos também ter pessoas que querem que a gente faça a vontade delas, né? É no trabalho, é na escola, é na amizade, é na família. Muitas vezes a gente vai passar por essas dificuldades, e muitas vezes nós temos que ter essa sabedoria de Daniel, sabedoria que vem de Deus, em decidir em fazer a vontade de Deus ou fazer a vontade do rei, em fazer a vontade de Deus ou fazer a vontade das pessoas. E aí o que Deus nos ensina, o que a Bíblia nos ensina, é que nós devemos ter a sabedoria de Deus, em querer agradar a Deus sempre. Um outro exemplo é o exemplo de Estevão, quando ele pregava Jesus e ele foi apedrejado e morto por dizer a verdade a respeito dos pecados dos homens. Mas mesmo morrendo, ele perdoou as pessoas e pediu para que Deus também as perdoasse. É Atos capítulo 7, do versículo 48 ao 60. Atos capítulo 7, do 48 ao 60.
Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor? Onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas estas coisas? Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isso, ficavam furiosos e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: Vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastando-no para fora da cidade, e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. Esse é um exemplo, né, de alguém que teve a capacidade de perdoar e pedir para que Deus os perdoasse também. E olha, perdoar não é fácil. Perdoar, eu tenho que dizer que é algo de mais difícil na vida cristã. Muitas vezes as pessoas agem com a gente até injustamente, e muitas vezes nós temos que perdoar as pessoas que agiu com a gente injustamente, né? O perdão, ele está na igreja, está na família, no casamento, em todo lugar tem que existir o perdão. E eu ouvi uma pessoa dizer, uma mulher, alguns talvez tenham recebido esse vídeo, que ela dizia: eu perdoo, mas não porque eu sou boazinha, né? Ela disse: eu perdoo porque eu sou inteligente, porque eu sei que se eu não perdoar, Deus também não vai me perdoar. E na oração de Jesus ele diz isso: Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como eu tenho perdoado aqueles que nos perseguem, né? Então, assim, perdoar significa ser inteligente. Perdoar significa ser sábio. Quando eu perdoo, é porque eu estou sendo sábio com Deus, porque eu sei que se eu perdoar, Ele vai me perdoar. E eu acho que qualquer um pode dizer que o perdão não é fácil, né? E perdoar não é somente, eu esqueço e daqui a pouco eu lembro. Perdoar é, deixa para lá, acabou o assunto por aqui. Como Deus faz com a gente, Ele nos perdoa, e Ele nos perdoa por completo. E olha, acabou, né? Vamos começar a vida daqui para frente. Então esse é um grande exemplo na sabedoria do perdão. Um outro exemplo é o do próprio Jesus, que muitas vezes ele usou a sua sabedoria. Era o homem mais sábio que existiu, tanto do Velho Testamento como no Novo Testamento. Se a gente for comparar, é Jesus, que muitas vezes tomou a atitude de resolver rápido. Uma vez chegaram para Jesus e perguntaram: é pecado, é lícito pagar imposto? E aí o que Jesus disse? Isso é muito conhecido, né? Muita gente conhece esse texto. E Jesus diz o quê? Pega uma moeda. De quem é a foto que está na moeda? É de César. Então dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Uma outra vez, né? Então Jesus já respondeu, né? De Deus nós temos que dar o louvor, ao homem o que é do homem. Outra vez perguntaram para Jesus sobre uma mulher pecadora. E aí Jesus disse o quê? Olha, nós devemos apedrejá-la, né? E aí Jesus disse: olha, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aí o texto diz que cada um saiu se retirando, começando do mais velho ao mais novo. Ou seja, todos tinham pecado, né? Se é pelo pecado, então todos tinham pecado. Então Jesus ensina, né, que nós não devemos condenar as pessoas. Mas acho que o maior exemplo de Jesus é quando ele estava para morrer, em oração no Getsemane.
em que ele orava dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Vamos ver lá em Mateus capítulo 26, do versículo 36 ao 39. Mateus 26, do 36 ao 39. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então, aqui Jesus, a gente vê que ele não queria morrer. Mas se você soubesse que você morreria e daqui 3 dias você ressuscitaria, você teria algum problema de morrer? Ainda que sentisse toda aquela dor. Mas o grande problema aqui não era o fato de morrer. O fato é que Jesus morreria para herdar todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados seriam lançados sobre ele. E Jesus jamais se contaminou, Jesus jamais pecou. E por que ele pecaria, agora assumindo todos os pecados? Era isso que Jesus não queria. Mas ele disse: Não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E Jesus se põe pronto a morrer. Jesus se nega para fazer a vontade de Deus. E o que eu quero que a gente pense é: quantas vezes nós negamos as nossas vontades para fazer a vontade de Deus? A de Jesus era de morrer e de se misturar com o pecado. O nosso é de negar o pecado muitas vezes. E quantas vezes nós tomamos a atitude de Jesus? Se a gente parar para pensar, quase nem sempre, porque muitas vezes o ser humano ele quer fazer a sua própria vontade. Mas é isso que eu acho que não está certo, que está errado, eu acho isso, eu acho aquilo. Jesus não achou, simplesmente ele sabia o que deveria ou não fazer. E concluindo com a leitura que o Jorge leu, vamos ler de novo então Tiago capítulo 1, versículo 5. Tiago capítulo 1, versículo 5. Você vai ler? Eu posso ler. Tiago capítulo 1, versículo 5 diz o seguinte: Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então, se muitas vezes nos faltar sabedoria para resolver alguma questão, peça a Deus, que Ele dá livremente. Como eu disse no começo, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, se Deus é sábio, nós também somos sábios. Muitas vezes só não sabemos usar da maneira correta. E se eu não sei como fazer, então peça a Deus. Vamos pedir a Deus para que Ele nos ajude nos momentos em que temos que usar a sabedoria, para que usemos de maneira correta. Que Deus abençoe. Amém. Obrigado, Otávio.